Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso curso de Teoria do Estado Moderno e Contemporâneo. Como eu já disse, eu sou o professor Luiz Fernandes Garbosa, é um prazer tê-los aqui. Nós já passamos por duas aulas. Uma aula foi mais uma visão geral do nosso curso, a primeira aula. A segunda aula nós tivemos a oportunidade de expor algumas noções introdutórias sobre o poder político, sobre outras manifestações do poder, né, e sobre a disciplina que nós estamos a estudar aqui, que é exatamente a teoria do Estado, que foca nesse fenômeno importante, que é o Estado, e que divide, de certa maneira, o estudo do Estado com outras disciplinas, como nós vimos, né, a sociologia, a antropologia, a história e tantas outras, né? Agora, nessa nossa aula, nosso intuito é exatamente proporcionar uma primeira aproximação, uma primeira noção do que é essa figura, esse fenômeno chamado Estado. Então, trata-se exatamente da noção de Estado. Para entender o que é o Estado, eu faço uma opção por uma introdução que é histórica, né? Historicamente, nós temos dois tipos básicos de sociedades. Nós temos sociedades apolíticas ou sociedades acéfalas, que são as sociedades que não conhecem a organização política. E, de outro lado, nós temos as sociedades politicamente organizadas ou sociedades políticas, que são, como o nome diz, aquelas que conhecem a organização política. São dois extremos, né? Dois tipos ideais, no sentido weberiano aqui, dois tipos de sociedades. As que não possuem organização política e as que possuem. Acéfalas ou apolíticas, portanto, acéfala, né? Sem cabeça. Significa, basicamente, que nessas sociedades, que são sociedades muito simples, hoje raras, no passado mais frequentes, hoje raras, né? Nas quais não existe ainda nem mesmo a mais rudimentar organização política. A principal característica dessas sociedades é a ausência da distinção entre governantes e governados. São sociedades nas quais não existe um governo, um chefe, uma instituição que exerça poder na sociedade de maneira permanente. O que não significa que não exista poder nessa sociedade. Não existe sociedade humana, e até mesmo sociedades não humanas, sociedades animais que desconheçam o poder. Toda a sociedade conhece o fenômeno do poder nas suas várias facetas, inclusive em aspectos econômicos, políticos ou outros, como nós vimos, né? Mas as sociedades apolíticas, elas têm uma característica. O poder ele é exercido sempre no bojo da família ou do clã. Nunca para além da família ou do clã. O que é que significa isso? Significa que existe o poder do pai sobre os filhos, existe o poder do marido sobre a mulher, existe o poder dos mais velhos sobre os mais jovens e assim por diante. Existe o poder dos homens sobre as mulheres, mas sempre exercido dentro dos grupos familiares, ainda que aqui a gente tenha que trabalhar com o conceito de família estendida, ou seja, são famílias mais amplas, nas quais estão presentes normalmente o pater familias, o pai de família, a esposa ou as esposas, dependendo do tipo de organização familiar, se é poligâmica ou monogâmica, não é? E vários agregados, os filhos menores, em alguns casos, inclusive filhos maiores de uma certa idade que se agregam a essa família, alguns servos, algumas pessoas, alguns clientes que prestam serviços para essa família e que são considerados parte dela. Ou seja, a família é um conceito de família aqui normalmente mais amplo do que o conceito contemporâneo de família. Mas o poder é exercido sempre dentro da família. Significa que entre diferentes chefes de família não existe subordinação. Não há nessas sociedades um órgão permanente que governe os outros. De modo que, entre as famílias, os chefes de família eles são iguais, são independentes. Isso não significa que não possa haver um poder esporádico, eventual. Se aquele grupo humano que convive nessa forma de sociedade apolítica, né, ou acéfala, entra em guerra, por exemplo, com outro grupo humano, pode existir uma chefia temporária, um líder militar que vai organizar o esforço militar de guerra contra o outro grupo. Mas tão logo cesse esse estado de beligerância com outro grupo, a tendência é que essa autoridade se desfaça. Não é raro também que haja, por exemplo, em caso de ocorrência de um fato grave, por exemplo, um homicídio, que possa haver uma assembleia dos chefes de família que vão julgar e vão decidir aquele indivíduo, né, qual vai ser a pena infligida àquele indivíduo que cometeu esse homicídio. Mas, em geral, não haverá um tribunal permanente ou tribunais permanentes, nem nada disso. Ou seja, são sociedades muito simples, normalmente sociedades caçadoras e coletoras, né, que têm essa característica de serem sociedades apolíticas. Existiram por todo o mundo, na América pré-colombiana, na África, na Oceania. Hoje existem ainda umas poucas. A maioria das sociedades contemporâneas são as sociedades que nós chamamos de sociedades politicamente organizadas. Ou seja, sociedades em que há uma organização do poder político. Qual a principal característica? A presença do governo em sentido amplo. A presença da distinção entre governantes e governados.
pelo menos um governante, um chefe ou cacique ou coisa que equivale, que exerce o poder de maneira permanente e não de maneira esporádica, e que se distingue claramente do restante da sociedade, que sofre a incidência do seu poder e que tem que conformar o seu comportamento de acordo com o poder exercido por esse chefe ou por esse cacique, por esse governante. Então, aquilo que está ausente nas sociedades apolíticas está presente nas sociedades politicamente organizadas. Uma distinção básica entre quem exerce o poder, os governantes, e quem sofre a incidência desse poder, os governados. Qualquer sociedade em que haja, portanto, figuras que exercem o poder de maneira permanente sobre os indivíduos que compõem essa sociedade, são sociedades politicamente organizadas, podendo, e essas obviamente são sociedades mais numerosas ao longo da história, podendo ser revestidas das mais variadas formas. Nós temos desde tribos ou chefias muito simples, em que tem um chefe que exerce o poder de maneira personalizada, eu sou o chefe, eu mando e vocês obedecem, né? Até sociedades muito mais complexas, como as cidades-estado que existiram em Roma na Antiguidade, ou na Grécia na Antiguidade, como por exemplo Atenas, Esparta e assim por diante, até sociedades muito mais complexas ainda, como por exemplo os impérios, né? O Império Mongol, o Império Chinês, vários impérios que existiram ao longo da história, né? Reinos que existem, por exemplo, na Idade Média, como o Reino Franco, o Reino Visigodo, assim por diante. Várias são as espécies de sociedades politicamente organizadas que existiram ao longo da história e, portanto, a gente não pode generalizar. O que elas têm em comum é essa distinção entre governantes e governados. O que elas têm em comum é a existência de um ou mais órgãos que exercem poder de maneira permanente nessas sociedades. Não mais apenas dentro do grupo familiar, mas também para além desse grupo familiar. Ou seja, aqui existe uma noção surgindo, a noção de poder público, que é diferente daquela noção de poder privado que é exercido dentro do âmbito da vida privada, dentro do âmbito da família. Aqui surge um poder que vai para além disso, que é esse poder do chefe, do rei, do monarca ou do presidente ou quem quer que seja que exerça poder de mando dentro dessa sociedade. Por que nós estamos falando disso? Para contextualizar o Estado moderno. O que é o Estado moderno? É uma das sociedades politicamente organizadas que existiram ao longo da história. Ao longo da história, como nós vimos, existiram várias sociedades politicamente organizadas, desde as mais simples, chefias, tribos, até as mais complexas, impérios, por exemplo, né? E nós temos nessa longa corrente histórica de sociedades politicamente organizadas, cada uma com as suas características específicas, por volta do século XVI na Europa, o surgimento de um novo tipo de sociedade politicamente organizada, que é o chamado Estado moderno. O que é o Estado moderno? É um tipo de sociedade politicamente organizada que vai ter determinadas características que vão distinguir ele de todas as sociedades que o precederam, todas as sociedades políticas que o precederam, né? Qual é a principal característica que os autores chamam a atenção para o Estado moderno? É exatamente o fato dele monopolizar o uso da força ou do poder político, né? Ele é uma sociedade que nasce na forma das monarquias absolutistas, que se formam na Europa no século XVI, e, portanto, ele nasce concentrando muitos poderes nas mãos dos monarcas e tirando o poder dos nobres, dos senhores feudais, que exerciam poder na Idade Média, tirando o poder da igreja, que exercia poder terreno também durante boa parte da história, tirando o poder das cidades, que eram autônomas e passam a ser subordinadas ou sujeitas ao Estado. Então, o Estado é um novo tipo de sociedade politicamente organizada que nasce, como eu disse, por volta do século XVI na Europa. Em alguns lugares nasce mais tarde, mas a média é por aí, século XVI, e que se desenvolve com características próprias que, como nós veremos na próxima aula, o distinguem fortemente de outros tipos de sociedades politicamente organizadas. E é esse tipo de sociedade que nós temos predominantemente no mundo contemporâneo até hoje. As sociedades são predominantemente sociedades políticas e especificamente estados no sentido de estados modernos. Na próxima aula nós faremos a distinção entre Estado moderno em sentido amplo e em sentido estrito e iremos começar a conceituar esse fenômeno, esse objeto de estudo nosso, que é exatamente o Estado. Obrigado e até lá.